Olá, boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 22 de novembro. Está começando agora mais uma edição do programa Conecta, que sempre traz tudo o que é destaque aqui no Parlamento de Santa Catarina. Eu sou Deluana Bus, jornalista da TV, da Assembleia Legislativa. Aqui comigo está meu colega Rony Ramos, das redes sociais do Parlamento. Boa tarde, Rony. Olá, Deluana. Olá, você que nos acompanha. Lembrando que estamos também ao vivo no canal da LESC do YouTube, que tem programação 24 horas. Além disso, em sinal aberto na TVAL na região da Grande Florianópolis e também na região de Blumenau. E lembrando também que o programa Conecta é transmitido pela Rádio da UDESC, a Universidade do Estado de Santa Catarina, nas cidades de Florianópolis, Lages e Joinville. A gente começa a edição de hoje do programa Conecta falando da apresentação realizada na manhã desta quarta-feira do relatório final do Conseg Escolar, que é o Comitê de Ações Integradas para a Cidadania e Paz nas Escolas, comitê que reúne várias entidades aqui de Santa Catarina, buscando estimular ações para promover a paz nas escolas aqui do estado. Foi apresentado então esse relatório final, Rony. Inclusive um dos pontos é a mudança do nome do Conseg Escolar. Sim, agora passa a se chamar Integra e esse relatório aí depois de 7 meses de trabalho dessas 24 instituições, mais a Assembleia Legislativa, que se debruçaram, ouviram a comunidade. A gente teve missões internacionais, missões em São Paulo, tivemos uma série de audiências públicas que percorreu todo o estado. Tudo isso, infelizmente, depois do ataque da creche lá em Blumenau, a Assembleia Legislativa aí assumindo um protagonismo importante ao lado de diversos órgãos estaduais e de diversas entidades, como a Deluana já citou. Durante a solenidade, que foi muito prestigiada, hoje de manhã eu também acompanhei, toda a imprensa do estado também estava presente. O deputado Mauro de Nadal, que presidiu e conduziu os trabalhos, falou que o trabalho não para aqui, por isso que um pacto foi assinado entre todas essas instituições. Uma das ações mais práticas do Integra daqui para frente é a análise, agora pelos deputados, de 10 projetos de lei que foram apresentados para tratar desse tema da cultura da paz e também da segurança nas escolas em diversas áreas, que vai desde estrutura, controle de acesso nas escolas e também a questão de um observatório da violência escolar. Lembrando, a gente já tem o observatório da violência contra a mulher, que traz vários dados dessa área, agora aí a previsão também de um observatório para meio que reunir todas essas ações, Deluana. Isso, a gente acompanhou essa cerimônia de apresentação desse relatório final, realizado na manhã de hoje aqui no Parlamento de Santa Catarina. Conversamos com o presidente do Parlamento, o deputado Mauro de Nadal, e também com a deputada Paulinha do Podemos, e eles falaram um pouco mais sobre essa iniciativa. Acompanhe. A gente vai entregar, junto com o relatório, um produto que chama Plancom Eduagrave, que é um protocolo de como agir num momento de insegurança, de dor, de tragédia, enfim, o que se faz dentro da escola, qual o papel de cada um. Tem um produto prático assim para emergência, mas a gente também tem no relatório um sem número de medidas, né? A maioria delas geridas envolvendo a educação. Esse é um projeto inédito em Santa Catarina. Nós conseguimos construir o projeto Conseg, que agora muda de nome, agregando 10 projetos de leis e um ato interno do Parlamento catarinense, com a participação do Tribunal de Justiça, do Governo do Estado, do Ministério Público, do Tribunal de Contas, de várias entidades. O Parlamento foi ao encontro da sociedade para que a sociedade nos ajudasse a fazer essa grande construção de um projeto que possa ter aplicabilidade, que possa servir tanto para os educandários da rede pública estadual, do privado e também dos educandários dos nossos municípios. Evento então realizado na manhã de hoje aqui na Assembleia Legislativa. E na tarde de ontem, aqui no plenário do Parlamento, a gente teve a análise e a aprovação de alguns projetos de lei que já estavam tramitando aqui na casa há algumas semanas. Um deles, de autoria do deputado Napoleão Bernardes, prevê a criação de uma política estadual de socorro imediato para os municípios catarinenses atingidos por catástrofes naturais, como enchentes, que é uma coisa que infelizmente tem ocorrido cada vez mais aqui no nosso estado. Eu até ia comentar nada, mas é necessário nesse momento, já que nas últimas semanas, nos últimos meses, Santa Catarina tem sido castigada como há outros anos também, e o processo de liberação de recursos, nesses casos, ele é burocrático e exige a decretação de calamidade pública ou emergência pelo governo do estado. Esse projeto de lei do deputado Napoleão Bernardes, ele elimina essa exigência
para que os recursos já possam ser destinados, claro, com o olhar da Defesa Civil, já a partir de 24 horas em, no máximo, 72 horas. É um assunto que a gente já debateu aqui no Conecta, já apresentou para vocês também os objetivos e nossa equipe conversou com o autor da proposta, o deputado Napoleão Bernardes, que tem mais detalhes. Vamos acompanhar. Quando acontece uma situação de defesa civil, enchentes, alagamentos, deslizamentos, Santa Catarina até ciclone, tornado tem acontecido, não dá para esperar pela burocracia. Na prática, o que acontece é que quando começa um episódio desse, os municípios vão alocando recursos no olho do furacão, no início da operação, para contratar pessoal, pagar a hora extra, alugar maquinário, para dar uma resposta imediata, um socorro imediato à população. E na prática o que tem acontecido é os municípios ficarem com o pincel na mão e arcarem sozinhos com esses recursos, porque o governo do estado só pode iniciar o repasse depois da decretação da calamidade pública ou da emergência, o que pode levar até 2 meses. Então, ao longo desses 2 meses, o município vai arcando sozinho e ficando sozinho com prejuízo. A nossa lei, ela cria um instrumento jurídico sólido e seguro para desburocratizar esse processo, garantindo que imediatamente, para essas despesas mais emergenciais, mais necessárias, mais imediatas, de imediato, quando começa um episódio desse, a Defesa Civil Estadual já possa fazer esse repasse para a Defesa Civil Municipal. Lembrando que esse projeto foi aprovado aqui no plenário da Assembleia Legislativa e agora precisa ser sancionado pelo governo do estado para ser transformado em lei aqui em Santa Catarina. E também durante a sessão realizada no plenário na tarde de ontem, os deputados aprovaram uma outra proposta de autoria do deputado Padre Pedro Baldiceira para incluir a meliponicultura como atividade de interesse social aqui no estado. É uma atividade que fala sobre as abelhas sem ferrão aqui em Santa Catarina, Rony. Isso, e é também o ganha-pão aí de muitas famílias no estado. Santa Catarina é uma das referências na produção de mel e algumas das espécies só tem aqui no estado. E esse projeto, na prática, ele permite que o governo do estado possa oferecer mais ajuda ainda, benefícios fiscais nessa linha para as famílias que dependem disso. Até um assunto interessante que foi debatido ontem aqui na Assembleia foi uma audiência pública sobre a falsificação de mel. Segundo o Padre Pedro, que é autor desse projeto, cerca de 90% do mel tem algum tipo de adulteração. E Santa Catarina é conhecida pela pureza do mel e alguns rótulos são muito importantes. E o pessoal chega a falsificar rótulos e CNPJs para poder comercializar esse produto aí que é nobre, né? E também é utilizado para questão de saúde especialmente. Então, além desse projeto de lei aprovado, a gente teve esse debate também aqui no Parlamento. Logo depois da aprovação do projeto, na tarde de ontem, a gente conversou com o deputado Padre Pedro Baldiceira, que falou um pouco mais sobre a importância desse estímulo para a atividade da meliponicultura aqui em Santa Catarina. Acompanhe. Nós estamos incluindo a meliponicultura no Código Florestal do Meio Ambiente de Santa Catarina, no sentido de transformar essa importante atividade das abelhas sem ferrão, as abelhas nativas, como parte integrante do caráter social, do cuidado com a vida, com o bem-estar da flora, da fauna e do mesmo tempo também a questão das próprias espécies se multiplicarem. Já estava incluído a apicultura e agora com a vinda da meliponicultura ela ganha mais segurança ainda com a presença das abelhas nativas sem ferrão. Lembrando que esse projeto também precisa ser sancionado pelo governo do estado para ser transformado em lei aqui em Santa Catarina. E na manhã de hoje, aqui no Parlamento, tivemos reunião da Comissão de Finanças e Tributação, também com a análise e a aprovação de algumas propostas, inclusive uma que prevê que o pagamento de fiança poderá ser feito com transferência bancária e PIX aqui em Santa Catarina. Essa é uma questão de segurança pública, né? Especialmente em fins de semana e tal, existe um regramento para que alguém possa pagar fiança. E aí é um pedido já de longa data que agora está sendo analisado aqui na Assembleia e esse projeto tem encaminhado, que é o pagamento, como a Delona já falou, para fianças nos casos em que uma pessoa é detida, né, especialmente em fim de semana, ele já consegue fazer esse pagamento e poder, né, responder em liberdade por qualquer ato. A gente conversou com o relator na Comissão de Finanças, o deputado Mário Mota, do PSD, que tem mais detalhes, vamos acompanhar.
Muitas vezes um objeto de fiança é proposto a alguém que está detido, mas o banco já fechou ou é um final de semana e não há outras formas legais amparadas para o recolhimento dessa fiança. E a pessoa, às vezes, é obrigada a ficar detida até que consiga comprovar o recolhimento da fiança. O delegado Egídio está propondo que valha uma ordem bancária ou um PIX para o pagamento, para o recolhimento da fiança arbitrada. Existe uma outra forma que seria o próprio agente policial ou o agente da escrivania receber o dinheiro e ficar sob sua guarda, o que muitas vezes causa um constrangimento muito grande, porque nem sempre a fiança é um valor pequeno, quase sempre é a partir de um valor médio relativamente alto. Essa proposta segue, então, tramitando aqui no Parlamento. Se você quiser mais informações sobre esse projeto de lei ou sobre os outros projetos analisados nessa reunião da Comissão de Finanças e Tributação, pode procurar a nossa agência de notícias, www.alesc.sc.gov.br, e também a cobertura das nossas redes sociais. Nosso colega Tiago da Luz já está aqui com a gente para falar um pouquinho do trabalho das redes nos deputados e também aqui do Parlamento Catarinense. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, Delu. Boa tarde, Rony. Boa tarde a você que está conectado com a gente. Bem, hoje o deputado na rede é com Júlio Garcia, do PSD. Ele destaca a sessão de entrega da comenda do Legislativo que aconteceu na última segunda-feira aqui na Alesc. Foram 43 homenageados entre personalidades e também instituições, e dentre elas a Associação Beneficente Anjos Mineiros do município de Lauro Miller. Se você quiser saber mais sobre a sessão solene, você pode acessar o nosso Instagram, @AssembleiaSC, mas também pode acessar o Instagram do deputado, que é Júlio Garcia SC, e saber mais também sobre essa entidade homenageada. Já o destaque das redes é sobre compras no cartão. Está valendo uma lei que proíbe estabelecimentos comerciais de Santa Catarina de fixarem valor mínimo de compra para pagamento de despesas com cartão de crédito e de débito. O texto é do deputado Volney Weber e foi aprovado aqui na Assembleia Legislativa e também já sancionado pelo governador. Indica que haverá sanções do Código de Defesa do Consumidor para quem infringir a regra. Se você quiser saber mais sobre isso, também tem um vídeo lá com a lei na íntegra. Você pode chegar no nosso Instagram, @AssembleiaSC, e conferir. Por hoje é isso. Volto com você, Delu. Ok, obrigada, Tiago, trazendo as informações então das redes sociais aí dos deputados e também da equipe de comunicação que prepara tudo com muito carinho, capricho, para o cidadão se manter informado sobre o que acontece aqui no Parlamento de Santa Catarina, também nas redes sociais do Parlamento. E na tarde de ontem a gente teve aqui na Assembleia Legislativa o lançamento de um novo fórum parlamentar sobre os direitos dos povos indígenas, uma cerimônia que contou inclusive com a presença da ministra dos povos indígenas, né, Rony? A Sônia Guajajara esteve aqui na Assembleia Legislativa. Esse fórum será presidido pelo deputado Marquito, que é do PSOL, e também vai tratar especialmente dos direitos, já que em Santa Catarina a gente também tem povos originários distribuídos por aldeias em várias regiões do estado e que necessitam aí de políticas públicas com relação à garantia do direito da terra, também questões de saúde e de educação. E esse fórum aí vai tratar de políticas públicas e movimentar um pouco isso aqui no estado também. A gente acompanhou o lançamento desse fórum realizado na tarde de ontem. Conversamos com o deputado Marquito do PSOL, também com a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, e com a secretária dos Direitos Indígenas, Querechu Ixipiri. Você acompanha agora as falas deles. Muito importante, tendo em vista o histórico, né, de injustiças que essa população sofre no nosso estado, né? Primeiro que a gente tem aí 3, 4 etnias vivendo em Santa Catarina. Nós temos territórios indígenas reconhecidos, outros em luta por reconhecimento. Nós temos indígenas no meio urbano, né, que precisam de casas de passagem para transitarem pelo meio urbano, não territórios tradicionais, né? Muito importante, né, a criação desse espaço, esse Fórum Parlamentar por Justiça do Bem Viver, que é tratar, né, principalmente da crise climática que o mundo vive hoje, que assola Santa Catarina, né, aqui para tratar dessas injustiças que acabam sendo acometidos os povos, né, e muitas das vezes os povos que protegem o meio ambiente, a biodiversidade, né, são os mais afetados. Em Santa Catarina,
a temática indígena é uma temática que a gente precisa dialogar entre a sociedade do Estado de Santa Catarina, entre o governo estadual, os governantes municipais, né, dos municípios das regiões, para a gente falar sobre as demarcações de terra, para a gente falar sobre as políticas públicas voltadas para os povos indígenas. A cobertura completa desse fórum, lançado na tarde de ontem, também já está na nossa agência de notícias. E hoje, aqui no Parlamento, durante todo o dia, a gente tem a realização de um fórum catarinense dos protetores e ativistas da causa animal, Rony. É uma primeira grande atividade desse fórum que está reunindo aí protetores, especialistas, estão tratando de questões de abandono e recuperação da saúde de animais também. E é uma proposição do deputado Márcio Machado, que você pode acompanhar ao vivo no canal da Alesc no YouTube. É só buscar por Assembleia SC, lembrando que lá nossas transmissões ao vivo a gente tem às vezes 5 lives acontecendo, todas elas intituladas, você acessa e escolhe o principal conteúdo, entre eles o do Fórum de Proteção dos Animais. Exatamente, além do fórum, na tarde de hoje a gente tem sessão ordinária aqui na Assembleia Legislativa, com transmissão ao vivo também pela TV AL e no nosso canal do YouTube, Assembleia SC. O programa Conecta vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia, até a próxima. Uma boa tarde.